O Em Foco desta semana traz uma entrevista com o pesquisador e professor Manuel Marcondes Neto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é especialista na área de marketing cultural e já escreveu mais de 5 livros sobre o assunto. E aí, pessoal da TV USC, é um prazer estar aqui. Meu nome é Manuel Marcondes Neto, eu sou produtor cultural desde que eu me formei, escolhi na faculdade assessorar artistas, eu sou Relações Públicas e desde 82, eu me formei em 81, lá no Rio de Janeiro, na UERJ, eu trabalho com artistas. Comecei com artista plástico, e depois, em 83, eu já estava trabalhando com teatro infantil e depois também com música. Produzi a Orquestra de Música Brasileira, que foi um trabalho muito legal. No tempo, nós não tínhamos leis de incentivo nessa época, né? Surgiu a primeira, que foi a Lei Sarney, de 86. E aí as empresas começaram a ter uma presença muito maior do que tinham antes no patrocínio. Isso gerou uma área que a gente conhece com o conceito de marketing cultural. Falando de marketing cultural, quer dizer, quem é que criou esse termo? Foi a imprensa. Esse termo não existia antes. A imprensa consagrou essa denominação, marketing cultural, para essas atividades de patrocínio que as empresas começaram a fazer com mais empenho a partir de uma lei de incentivo fiscal, que justamente existe para isso, né? O incentivo fiscal é dado para se fomentar uma área. Então, naquela ocasião, foi criada essa primeira legislação federal de renúncia do imposto de renda. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderiam destinar parte do seu imposto de renda a apoiar a cultura, né? Então, essa expressão ganhou uso no Brasil e quando eu, depois de ter atuado em produção, quis fazer um aprofundamento acadêmico, eu fui para a USP e propus uma tese de doutorado nesse campo. Foi a primeira tese, eu defendi em 2000. Então, o desafio adicional que surgiu, porque eu queria estudar o uso da técnica, o uso do marketing cultural. Mas eu precisei também conceituar o que seria marketing cultural, porque a academia não tinha ainda analisado essa categoria, né? A própria área de marketing não reconhecia essa especialidade. Então, eu tive que fazer uma pesquisa junto a outro tipo de literatura, de marketing e de produção cultural, e nós temos uma literatura muito vasta sobre isso, brasileira, e aí saiu uma definição, assim, inicial, é uma definição, não é a única, que seria uma atividade deliberada de financiamento de atividades culturais, privadas ou públicas, com renúncia ou não, viabilizando iniciativas artístico-culturais. Quer dizer, o que é o marketing? Ele é um processo em que você tem um conceito, uma ideia, e ela se transforma em um produto, um serviço. Então, o processo de marketing cultural nada mais é do que aplicar esses conhecimentos de marketing à área da produção artístico-cultural. Então, você tem um grupo artístico, uma orquestra, uma companhia de teatro, de dança, e ela, então, começa a pensar um autor ou uma homenagem a um coreógrafo que vai acontecer o ano que vem. Então você precisa conceber um projeto e aí você vai buscar financiamento, vai buscar apoiadores, vai montando um produto, um projeto cultural e aí vai oferecer isso ao governo, ou do município, ou do estado, ou da União, ou então a uma empresa, ou a uma cooperativa, ou então você vai trabalhar com risco, que é bastante mais difícil, com ingressos pagos, e aí isso se pagar, que seria o ideal do mecanismo de marketing, ele ser autossustentável, inclusive com lucro, né? Porque não é nenhum pecado você trabalhar e viver do seu trabalho, né? Existe um pouquinho de aura de que artista é um doador, isso é uma distorção.
O artista também precisa ser remunerado, bem remunerado. Tem até uma frase que eu usei como epígrafe na tese da Cacilda Becker, ela diz assim: não me peça dada a única coisa que tenho para vender. Porque as pessoas viviam pedindo convite para ela. Me dá um convite para a tua peça, né? Então, eu, por exemplo, quando me oferecem convite, eu não aceito. Eu sempre pago o ingresso. Eu acho que o artista merece essa ação da nossa parte. Bom, essa tese, o que acontece? Eu fui para o mercado ver práticas que eram denominadas pelas agências de propaganda e pelos anunciantes de marketing cultural. E tinha muita coisa diferente chamada de marketing cultural. Então foi preciso estabelecer, além de uma definição, uma classificação. Então eu propus 4 categorias diferentes, né? Primeiro, o marketing cultural de fim. O que é isso? Quando uma organização tem como fim a produção e a difusão da cultura, como é, por exemplo, um centro cultural ou uma biblioteca, o objeto dela é fazer cultura, e se ela exerce o marketing, seria o marketing cultural de fim, de finalidade. O marketing cultural seguinte, o modelo seguinte seria o marketing cultural de meio, que é o mais utilizado, que é utilizar o produto artístico cultural como meio de promoção. Então a empresa adota um determinado espetáculo, patrocina uma determinada ação para promover a sua marca, que é o patrocínio, é a atividade de patrocínio consagrada, não precisava de um nome novo, marketing cultural, para chamar isso. No entanto, para abarcar essas situações, eu então sugeri essa modalidade, né? Depois vem uma outra modalidade que eu acho que é a mais importante e que está me levando a continuar estudando o assunto, que seria o marketing cultural, que eu chamei de agente. Por que agente? Porque é o sujeito que empreende. Então ele parte do zero, ele cria, ele concebe um projeto, ele contrata artistas visuais, artistas cênicos e promove alguma coisa desde o início, já visando uma ação de marketing cultural. Por quê? É diferente isso? Porque é muito comum ainda que um espetáculo seja montado e que depois vá se oferecer a paternidade dele a um patrocinador. Isso é muito mais difícil, não é? Porque aquele texto a empresa não achar que ele vai dizer ao público dela, ele não vai passar uma imagem que ela gostaria de estar associada e, embora gostasse muito de fazê-lo, não o fará. Então o agente é aquele sujeito que ele pensa marketing cultural antes. Por isso eu acho que é a aplicação melhor do termo, porque ele vem desde a concepção da iniciativa. E é ainda no Brasil tímido, gente que arrisque seu dinheiro próprio para produzir. A última é o marketing cultural misto, que é o que mais cresce, porque há uma dificuldade com recursos, então há parcerias público-privadas, ou entre duas empresas, ou então um espetáculo com vários apoiadores, ou então um centro cultural público com uma empresa privada, ou o contrário, e você precisa gerenciar essas marcas diferentes, que é o maior desafio, né? Quem é que acaba sendo o dono da atividade? Se você tem várias marcas, como é que fica a assinatura daquela iniciativa? Então esse marketing cultural misto é um desafio, porque ele está acontecendo cada vez mais, essas parcerias, e elas, se você vai pensar em retorno para a marca, isso precisa ser medido, né? A gente vê muita coisa com muita marca, eu chamo de salada de marcas, você acaba não identificando nada. Quer dizer, tem tanta marca e os nossos empresários no Brasil querem aparecer com as marcas, isso lá fora já não é mais assim, há muito tempo. Se escreve o nome dos patrocinadores pequenininho lá no fim do cartaz, não se fica querendo colocar a marca com cores. Então a gente tem cartazes hoje que metade do espaço é para patrocinador, a outra metade é para vender o Nelson Rodrigues. Então, isso, na minha opinião, é um contrassenso. Então, quando eu faço uma consultoria de marketing cultural, eu digo para o sujeito, seja patrocinador exclusivo, coloca só a tua marca, né? No máximo mais uma, como é o caso, por exemplo, do Cirque du Soleil, que era American Express e Bradesco. Então, elas não brigam, estão associadas, uma marca é mundial, a outra é brasileira, e você divide os custos.
caso do free jazz também é clássico, era só o free, da Souza Cruz. Depois eles se associaram à Varig, porque tem toda uma despesa para trazer os artistas do mundo inteiro. Então, dividiram o custo do evento, custeando. A Varig, na verdade, não entrava com dinheiro, entrava com as passagens. Então, essas 4 modalidades foi o que eu propus e que estão no livro, que é o Marketing Cultural das Práticas da Teoria, que dá conta da tese, junto com o site www.marketing-e-cultura.com.br. Já que eu estou aqui falando do interior, né, e eu estou dirigindo a minha carreira agora para andar por esse país, falei semana passada em Minas e Juiz de Fora, participei da Conferência de Cultura de Uberlândia, minha tese foi feita em Londrina, no Paraná. Falando de interior, o que nós poderíamos ter de novo? Né? Melhores leis. Já que isso virou um vício, hoje eu sou um crítico das leis de incentivo, porque elas se tornaram a única política cultural. Quer dizer, a única política cultural em vigor da renúncia fiscal, já que os orçamentos não crescem. Então, acaba que o Ministério da Cultura ele atua custeando as organizações, né? A Biblioteca Nacional, a Funarte, custeando os espaços culturais, que é importante, o patrimônio, mas ele não aporta. Fica isso muito por conta da empresa privada. E a empresa privada que escolhe o que a gente vai assistir, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai ler. Nenhum mal nisso, porque a indústria cultural é muito antiga, quer dizer, nós compramos livros, as editoras editaram os livros, muito bem, mas de 4 bilhões, por exemplo, que se dá de renúncia fiscal, só se depois libera 400 milhões. Então, você entrega 10 vezes mais certificados para produtores culturais do que você depois vai entregar ao público. Então, o incentivo não está chegando no usuário final, no cidadão. Então, por exemplo, o Vale Cultura, um Vale Cultura de verdade, e de repente o Vale Cultura é muito mais fácil ser implantado numa cidade do que num país, é uma ideia interessante. Por quê? Porque é o consumo cultural que vai ser incentivado, é o cidadão, não é o patrocinador, porque hoje o marketing cultural trabalha mais para o patrocinador do que para a arte ou do que para o público. Então isso é um fato. Então uma sugestão seria melhores leis municipais. Por exemplo, em Londrina, a lei municipal, ela chega até o IPTU. Então o cidadão comum, todo mundo tem lá o seu imóvel, pequeno que seja, ele paga o IPTU. Ele pode abater uma parte do IPTU, tá? Para fruir teatro, para literatura, música. Lá tem um festival importante de teatro, outro de música. Então, é uma lei que chega mais perto do cidadão. Então, eu sugeriria às câmaras municipais, aos produtores culturais se juntarem, pensarem em leis mais interessantes, porque isso vai fazer a empresa entrar. A empresa conhecedora de uma possibilidade de renunciar, de pagar menos imposto, ela quer fazê-lo. Isso não tem como evitar. Agora, nós também precisamos estimular os nossos filântropos, quer dizer, a gente precisa de mecenas no Brasil. Nós temos muita gente que pode cumprir esse espaço, que tem recursos, até gostaria de ajudar, a gente não sabe receber isso. Nós temos uma incapacidade de captar recursos. Existe uma associação de captadores de recursos, eu faço parte dela, a BCR, e a gente tem lá um código de ética, você não pode trabalhar com percentagem, quer dizer, é um setor a ser profissionalizado e a ganhar muita capilaridade no Brasil. Eu sugeriria isso para o interior, que é tão rico em produção cultural e onde está a população que precisa conhecer mais arte, mais cultura, que é isso que vale a pena. Bom, nessa viagem, né, de marketing cultural, que já vão aí 30 anos, o que aconteceu? No ano passado, eu participei de um trabalho de pesquisa, como fui uma fonte de informação, fui entrevistado por uma pesquisadora e depois, no final, participei da banca de mestrado dessa pesquisadora, que estava interessada em números.
que é uma coisa muito importante. E, sobretudo, o pessoal da área de cultura e de comunicação tem um pouco de aversão a número. E isso é uma coisa que a gente não pode ter, esse tipo de preconceito. Então, o que eu fiz? Depois de meses de ter participado desse trabalho, eu fui procurado pela editora, pela minha editora, e acabamos fazendo juntos um livro, Economia da Cultura. Quer dizer, o levantamento que a Luzia Angeletti, que é essa pesquisadora, fez, ele é um levantamento de 90 anos, de 1920 a 2010, de toda a história das organizações culturais no Brasil. Então, o que nós vimos ali? Tem uma coisa cíclica, de crises, a coisa melhora, depois vem uma crise, melhora, vem uma crise, muda a legislação. O Ministério da Cultura foi criado em 85, depois ele foi descriado em 90, depois ele é criado novamente. Vem a Lei Sarney, depois ela termina, depois vem a Rouanet, aí vem o audiovisual em 93. Então, nós temos uns momentos na história do Brasil prósperos, né? A gente começou falando lá na Semana de Arte Moderna, 22, e chegou até 2010 o levantamento com números da economia da cultura. Então foi a gente chama, o subtítulo do livro é Contribuição para a Construção de um Campo, porque é um campo novo que precisa manter levantamentos permanentes, precisa manter bases de dados acessíveis para que se possa fazer políticas culturais, públicas ou privadas. Então é um setor que merece atenção da academia e merece a atenção também do setor produtivo, porque fala-se em indústrias criativas, fala-se hoje nessa nova economia baseada no conhecimento, no intangível, e o Brasil tem uma produção artística de primeiríssimo mundo, então é uma coisa para a qual nós estamos vocacionados e que vai ter um futuro muito bom no país. Bom, como disse, eu escolhi trabalhar na área de cultura. Quer dizer, quando você é relações públicas, você vai trabalhar para divulgar alguma coisa, uma organização, o seu cliente pode ser uma pessoa física, isso aí é um grande mercado que surge, você assessorar pessoas físicas, criadores, artistas, atletas, cientistas, pesquisadores, isso vai crescer no Brasil, que a pessoa física decida ter alguém que cuide da sua comunicação, da sua divulgação, o RP é isso, é essa pessoa, e eu resolvi trabalhar com artistas desde o início da minha carreira. E eu continuo achando, apesar de terem surgido cursos de produção cultural, eu continuo achando que o egresso dos cursos de relações públicas, pelas matérias que faz, né, produção de eventos, pesquisa de opinião e de mercado, planejamento, mídia, e outras, né, que eu não vou listar aqui todo o currículo, pelo tipo de matérias que ele estuda, ele é um sujeito totalmente útil, o perfil dele é aplicável à área de produção cultural. Então, a área de produção de cinema, a área de produção teatral, musical, o Relações Públicas pode trabalhar e se dar muito bem fazendo o que gosta, né, e ajudando esse ramo que é irmão, ou é pai e mãe da comunicação, que é a cultura.